Nós vamos agora meditar na palavra de Deus. Nós estamos iniciando a nossa série Curados pela Palavra, uma série de ministrações, de mensagens que vão trazer o poder curador da palavra de Deus para a sua vida. Então abre o seu coração, Deus tem algo maravilhoso para você. A partir de hoje, nas próximas semanas, você vai acompanhar uma série de ministrações falando sobre este tema maravilhoso. Nós já estamos orando há um bom tempo sobre esse tema, sobre este assunto que queremos abordar com você, queremos ministrar ao seu coração. E por que nós escolhemos uma série que vai falar sobre cura? No momento em que nós estamos vivendo no Brasil e no mundo, o momento da pandemia do coronavírus, nós estamos vendo muitas pessoas entrando num estado de adoecimento. Essa pandemia, ela não tem trazido apenas um prejuízo, ou por que não dizer um adoecimento físico por causa desse vírus, porém mais do que o adoecimento físico, ela tem trazido também um adoecimento em várias outras áreas na vida de muitas pessoas. Ansiedade, preocupação, medo, pavor, desgaste emocional, incerteza, tantas outras coisas que essa pandemia ela tem trazido junto com ela. Então, durante esse processo, desde que ela começou no mundo, desde que ela começou aqui no Brasil e vem se alastrando durante todas essas semanas, estes meses, e nós ainda estamos orando e estamos ainda sendo muito impactados com o que está acontecendo. Ela não somente trouxe adoecimento para muitas pessoas e infelizmente para milhares, fatalmente trouxe a morte, mas muitas pessoas antes mesmo da pandemia já estavam em estados de adoecimento, e o que a pandemia fez foi fazer florescer esses estados, esses estágios de adoecimento interno da vida de muitas pessoas, complicando e piorando cada vez mais a sua vida. Por essa razão, eu entendo que é extremamente necessário falarmos sobre cura, sobre sanidade, sobre vivermos uma vida como pessoas curadas, sãs, restauradas, mesmo diante de toda essa circunstância, mesmo diante de toda essa situação, acreditarmos no poder curador de Jesus e o poder curador da sua palavra. Por isso o tema da nossa série é Curados pela Palavra, e o texto que nós escolhemos para ser a base de toda essa nossa série está no Salmo de número 107, versículo de número 20. Enviou-lhes a sua palavra e os curou e os livrou do que era mortal. Enviou-lhes a sua palavra, olha bem, enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Esse texto está falando que o Senhor enviou a sua palavra e trouxe cura, trouxe sanidade. A nossa oração por essa série é que através da palavra de Deus você possa receber cura, você possa receber sanidade, você possa receber restauração. Cura em todas as dimensões, seja cura física, nós vamos orar para que o Senhor realize milagres físicos, para que o Senhor cure a sua vida física, mas também cura espiritual. Há muitas pessoas que estão espiritualmente doentes e a sua doença espiritual não lhe permite reagir diante das circunstâncias. E também cura das emoções, cura psicológica, cura dos sentimentos, que talvez esse seja o principal fator de adoecimento na vida das pessoas. Conversando com uma serva de Deus esses dias, que estava nos trazendo algumas instruções, uma pastora, sobre ministério de cura, e ela estava nos dizendo que na igreja onde ela tem trabalhado com esse ministério, das pessoas que procuram oração por cura, ela disse que 75% das pessoas que procuram, eles até fizeram essa estimativa, 75% das pessoas que vão buscar oração por cura, é por cura na área emocional. Os outros 25% que são enfermidades de ordem física, têm
como principal motivo o estado emocional das pessoas. Então as pessoas hoje, elas estão com a sua emoção profundamente abalada, e isso tem implicações no seu corpo, na sua saúde física. Por isso que nós somos solidários, por isso que nós queremos orar, queremos que o Senhor alcance você. Se você estiver enfrentando esses momentos de dor, de adoecimento, momentos de tensão na sua vida, nós queremos orar, e que o Senhor Jesus alcance você com o seu poder curador. Glória a Deus. E o nosso primeiro tema, o tema da nossa série é Curados pela Palavra, mas hoje o tema dessa mensagem é uma pergunta, e a pergunta é: você quer ser curado? Você quer ser curada? Por isso quero ler o texto que está em João, capítulo de número 5, versículo de número 6, palavras do Senhor Jesus, e uma pergunta que Jesus Cristo faz para uma pessoa que estava enferma. Jesus faz essa pergunta para ela. Olha o que diz o texto: Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Vou repetir. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou: você quer ser curado? Quero situar você nesse texto bíblico. Capítulo 5 de João fala que Jesus curou um homem paralítico. Na cidade de Jerusalém, a palavra de Deus nos diz que havia um tanque, por que não dizer uma piscina, vamos assim dizer, uma piscina. Neste tanque, nessa piscina, e lá no capítulo 5 de João, diz que esse tanque ficava junto ao portão das ovelhas, porque ali, naquele tanque, naquela piscina, os pastores geralmente iam lavar as ovelhas, dar banho nas ovelhas. Por isso que era um lugar de muito movimento, muito conhecido. E a palavra do Senhor nos mostra que numa das principais festas dos judeus que estava acontecendo nos dias de Jesus, Jesus então vai até aonde estava aquele tanque, porque ele já não era mais referência apenas de pastores que iam lá para lavar as suas ovelhas, mas é que existia uma crença de que naquele tanque, de tempos em tempos, descia um anjo, e esse anjo agitava as águas daquele tanque, e por que não dizer assim, ele energizava aquelas águas com um poder terapêutico, com um poder de cura. Então existia uma crença de que a primeira pessoa que entrasse nas águas daquele tanque, daquela piscina, depois que elas fossem energizadas pelo toque, pelo agitar do anjo, o primeiro doente que ali entrasse era curado da sua enfermidade. Isso fez então com que aquele tanque não fosse mais referência apenas de um lugar aonde se lavava ovelhas, mas um lugar para onde foram então sendo reunidos em torno dele muitas pessoas com as mais diversas enfermidades e doenças, todos numa única expectativa de ser o primeiro a entrar nas águas daquele tanque, daquela piscina, assim que o anjo descesse e movesse e agitasse aquelas águas. Então Jesus, num determinado dia, vai até aquele tanque, vai até aquele lugar, e ali ele se encontra com um homem, com uma pessoa doente, uma pessoa enferma, e eu quero trazer para você algumas realidades da situação daquele homem, para que eu e você possamos conhecer um pouco mais. Número 1, a Bíblia diz que aquele homem tinha uma doença, ele era paralítico. Versículo 5 diz: estava ali junto ao tanque de Betesda, a palavra Betesda significa lugar de misericórdia, estava ali um homem enfermo. Essa é a primeira característica. Aquele homem tinha uma enfermidade, aquele homem tinha uma doença. A doença dele era paralisia.
Eu quero que você entenda a paralisia aqui nesse momento não apenas como uma paralisia física, no caso dele era física, mas vamos entender aqui paralisia como algo um pouco mais amplo. Vamos olhar para a paralisia como aspectos que limitam. A paralisia, ela limita a mobilidade, ela limita possibilidades. Embora hoje muitas pessoas, mesmo sendo paralíticas, desenvolvam várias atividades, naqueles dias não eram assim, não existia cadeira de rodas, não existiam muletas como nós conhecemos hoje, não existia sistemas de mobilidade como temos hoje para as pessoas que têm essa debilidade, essa deficiência física. Mas entenda a paralisia aqui como aquilo que tira a mobilidade, a dinâmica da vida de uma pessoa. Há muitas pessoas, inclusive talvez você que está me assistindo nesse momento, não sofra de uma paralisia física, mas há aspectos da sua vida que foram paralisados, que estão sendo paralisados. Com esse momento de pandemia que nós estamos vivendo, muitas coisas tiveram que ser revistas, muitas coisas tiveram que ficar paralisadas, em stand-by, paradas, situações que você tinha planejado, coisas que você tinha pensado e que estão paradas, estão paralisadas, e isso tem causado adoecimento talvez na sua vida. Aquele homem, a primeira situação dele, ele era uma pessoa doente. Segunda coisa, a Bíblia diz que aquela doença já durava anos. O texto vai nos dizer no versículo de número 5, estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Veja bem, 38 anos, praticamente 4 décadas. Aquele homem que estava ali há praticamente 4 décadas não sabia o que era caminhar. Eu não sei se um dia ele chegou a caminhar, se ele já nasceu paralítico ou se ficou paralítico por alguma circunstância, mas o fato é que há quase 40 anos aquele homem não se movia por si só, ele não caminhava, ele não conseguia se deslocar, ele não conseguia desenvolver uma vida ou uma qualidade de vida dentro da normalidade de alguém que consegue ter todas as suas condições físicas em pleno funcionamento. Pense nisso, 4 décadas aproximadamente. Aquele homem passou boa parte da sua vida, ou o momento mais produtivo na sua vida, limitado por aquela doença, por aquela enfermidade. Talvez essa seja a sua situação. Há muito tempo você tem vivido aspectos paralisantes na sua vida. E talvez você seja, como aquele homem, uma daquelas pessoas que tem perdido boa parte da sua vida, do potencial da sua vida, da plenitude da sua capacidade, envolvido com uma situação de adoecimento. Terceira característica, aquele homem não apenas era uma pessoa doente há muito tempo, mas ele vivia em um ambiente adoecido. Versículo de número 3 diz que o lugar onde ele estava, João capítulo 5 versículo 3, diz que o lugar onde ele estava, o tanque de Betesda, a volta do tanque, em todos os degraus que davam acesso ao tanque, diz que ali jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Veja bem, enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Ele não apenas era uma pessoa doente, mas ele vivia num ambiente cercado de pessoas doentes. Então, além de ter que lidar com a sua doença, com a sua enfermidade, ele tinha que acompanhar, lidar, conviver com a realidade de diversas outras pessoas doentes, de diversas outras realidades adoecedoras, diversos outros dramas de pessoas que estavam vivendo ali, naquele mesmo ambiente com ele. Isso significa que ele não apenas tinha uma doença, mas ele vivia em um ambiente onde naquele ambiente ele não encontraria nenhuma possibilidade de ter uma vida transformada, de crer num milagre, de crer numa transformação. Queridos, isso é muito importante nós entendermos, porque o ambiente onde nós estamos determina muito quem nós somos.
O ambiente onde nós estamos determina em muito a qualidade de vida que nós temos, a nossa fé, a nossa expectativa e a nossa esperança. Há pessoas que elas não apenas estão passando por momentos adoecedores, mas elas vivem em ambientes adoecidos, em casas adoecidas, em casamentos adoecidos, em famílias adoecidas. E esses ambientes, eles não te estimulam, esses ambientes, eles não injetam fé no seu coração. Há pessoas que se relacionam com amigos, têm relacionamentos de amizade ou relacionamentos amorosos adoecedores. Eu gostaria que você refletisse nesta noite, nesse momento, enquanto você nos ouve e você nos assiste nessa ministração. Como está o ambiente aonde você vive? Qual é a qualidade, qual é a sanidade das pessoas que estão à sua volta? Você jamais conseguirá ser uma pessoa saudável, viver uma vida plena, se você não avaliar o ambiente, a atmosfera que está em torno de você e os relacionamentos que estão influenciando você, porque é impossível pessoas conviverem em ambientes adoecedores, com relacionamentos adoecedores, viver uma vida sã, uma vida plena e uma vida abundante. Quarta questão da vida daquele homem é que aquela enfermidade já tinha se tornado a identidade daquele homem. Em nenhum momento a Bíblia cita o nome dele. A Bíblia cita a sua enfermidade. Isso significa que ele e a sua enfermidade já tinham se tornado uma coisa só. Ele já não era apenas um homem que tinha uma doença, ele era um homem doente. Ele já não era apenas um homem que tinha uma paralisia, mas ele era um paralítico. Veja bem, já não era mais um problema que ele tinha que enfrentar, mas era uma identidade que ele tinha que assumir. Era tanto tempo vivendo naquela situação que ele e a sua doença já tinham se tornado uma coisa só. E eu vim aqui para dizer a você nesta oportunidade, em nome de Jesus, não aceite esta doença como sua identidade. Não aceite esse momento adoecedor como a sua identidade. Não aceite isso em nome de Jesus. Eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, aleluia. E mesmo que você esteja sendo atingido por uma enfermidade física, não aceite essa enfermidade como uma identidade. É algo que acometeu a sua vida, é algo que atingiu o seu corpo, mas você não é essa doença, você não é essa enfermidade, ela não é a sua identidade. Enquanto você se assumir como uma pessoa doente, você não vai conseguir viver a plenitude de Cristo na sua vida. Não aceite este momento da sua vida, não aceite esta limitação da sua vida como uma identidade. Enfrente sim como um desafio, como um problema, como uma situação que você tem que lidar com ela, mas não deixe que ela roube a sua identidade de filho e de filha de Deus. Algumas pessoas dizem, a minha doença, o meu câncer, a minha depressão, a minha ansiedade. Não, isso não é algo que é teu. Não se aproprie disso, não se aproprie disso, mas se aproprie da sua identidade de filho e de filha de Deus em nome de Jesus. Porque enquanto você ficar aceitando essa doença como a sua identidade, ela vai aos poucos corroer a sua fé. Mas quando você assumir a sua identidade de filho e de filha de Deus, mesmo que você esteja passando por problemas desafiadores, como eu disse, mas você sabe que isso não durará para sempre.
aleluia. Se de alguma maneira isso não for resolvido aqui na terra, na eternidade você não terá nenhuma dessas limitações. É isso que eu quero que você entenda. Uma pessoa, ela pode viver uma vida plena, pode viver uma vida de sanidade, mesmo tendo que lidar com algumas limitações causadas por doenças e por enfermidades. Agora, Jesus chega para este homem que era enfermo, estava há tanto tempo doente, vivia num ambiente adoecido, já tinha assumido aquela paralisia como a sua identidade. Jesus chega para ele e pergunta, o versículo que nós lemos, versículo 6. Você quer ser curado? Essa é a pergunta de Jesus. Você quer ser curado? Em um primeiro momento parece que a pergunta de Jesus é fora de propósito, pois aparentemente é óbvio que uma pessoa que está doente há quase 40 anos quer ser curada. Mas a pergunta é, será mesmo? No primeiro momento parece que a gente não entende o porquê Jesus ele está fazendo essa pergunta. Mas se nós olharmos e observarmos atentamente para o texto, Jesus faz aquela pergunta para se certificar de que aquele homem de fato desejava ser curado. Por que ele faz essa pergunta? Poderia ser que, pelo fato dele estar doente há tanto tempo, ele já tivesse desistido de ser curado. Há tanto tempo lidando com aquilo, há tanto tempo tendo que enfrentar aquela situação, talvez aquele homem já tivesse até desistido de ser curado, de buscar cura, de buscar sanidade, de buscar saúde. Eu tenho visto pessoas que têm vivido há tanto tempo dentro de uma situação existencial adoecedora, que elas já até desistiram de sonhar, de pensar na possibilidade de viver uma vida diferente. Se esse é o seu caso, eu vim aqui nessa noite para dizer a você em nome de Jesus. Ele está te perguntando, você quer ser curado? Não desista, há algo extraordinário de Deus para acontecer na sua vida. Talvez aquele homem já tivesse se acostumado com a sua doença e com aquele ambiente adoecedor. Talvez aquele ambiente ele já tivesse se acostumado, porque já vivia tantos anos dentro daquele ambiente, que aquele ambiente já fazia parte do seu estilo de vida. Queridos, eu conheço muitas pessoas que já têm vivido tanto tempo num determinado estilo de vida, de derrota, de fracasso, sem perspectiva, que eles simplesmente se acostumaram com aquele ambiente. Ou pode ser que aquele homem já tivesse se acostumado a depender do que os outros poderiam trazer para ele sobreviver. De certa maneira, aquela enfermidade trazia para ele uma certa zona de conforto, porque afinal de contas, em estando nessa situação, eu vou depender de outras pessoas. Eu vou fazer outras pessoas também dependerem desta situação, dependerem dessa realidade, que é o que nós chamaríamos de codependência. Nossa igreja tem um trabalho maravilhoso na área de recuperação e reabilitação de dependentes químicos. E esse é um termo com o qual nós lidamos muito no dia a dia da dependência química, que é a codependência. Mas a codependência não é somente para aqueles que são dependentes químicos, não. Há pessoas que são codependentes emocionais. Existem vários tipos de codependência. Lidando com as pessoas que lutam com a dependência química, com as famílias, nós vemos famílias inteiras sendo codependentes do vício de um filho, de um marido ou de uma mãe. E a família toda está em volta daquela situação, em volta daquela doença, e aquilo vai drenando as energias daquela família, daquela casa. Existem mães que dizem que precisam fazer tudo que o filho quer, que a filha quer, porque se não fizer, aquela pessoa vai se revoltar, vai sair, vai beber, vai se drogar, e essa mãe, esse pai não quer ver o seu filho ou a sua filha nessa situação, por isso acabam cedendo e fazendo tudo o que essa pessoa quer, porque aquela pessoa, além de estar adoecida, está
tornando a sua família também adoecida. Então, existem muitas pessoas que estão doentes e elas acabam fazendo com que outras pessoas também dependam, se envolvam tanto com a sua doença a ponto delas desistirem de viver a sua vida. Isso é o codependente. Conheci pessoas que tratavam, que cuidavam de pessoas doentes da sua família, que depois que aquele doente veio a falecer, aquela pessoa que cuidava perdeu inclusive o sentido da vida, porque o sentido da vida dela estava em cuidar daquele doente. Então eu não sei qual eram os motivos, mas o fato é que Jesus queria se certificar de que ele realmente queria ser curado. E nesse momento eu quero fazer essa pergunta para você de maneira muito clara, assertiva e objetiva. Você quer ser curado? De fato, você quer ser curado? De fato, você quer ser uma pessoa sã? Você quer ser uma pessoa saudável? Você quer ser uma pessoa que rompa com toda enfermidade e doença que possa estar tirando a sua paz, tirando a sua alegria? Pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Agora, o que aquele homem precisava para ser curado? Eu quero compartilhar com você esses aspectos práticos agora. O que aquele homem precisava para ser curado? Existiam algumas coisas que ele precisava fazer. Existia uma postura que ele tinha que assumir. E eu espero que essa seja a sua postura também. Número 1, aquele homem tinha que parar de culpar os outros por não ter sido curado. Versículo de número 7, quando Jesus pergunta: você quer ser curado? A primeira resposta que aquele homem dá para Jesus diz: o enfermo respondeu: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque ou na piscina quando a água é agitada. Aquele homem de alguma maneira estava querendo dizer o seguinte: eu até hoje não fui curado porque não tenho ninguém que me ajude a entrar nas águas do tanque quando o anjo vem e agita as águas. De alguma maneira ele estava querendo dizer que a sua enfermidade de alguma maneira era culpa de outras pessoas. E eu vou perguntar para você neste momento, em nome de Jesus: até quando você vai culpar alguém pelos teus adoecimentos? Até quando você vai transferir para alguém a culpa pela qual você está doente? Você está enfrentando esse momento. Como pastor, nós sempre temos que lidar com momentos de conversa, de aconselhamento, e ouvir e tentar entender o sofrimento das pessoas, a razão pelas quais muitas vezes a vida chega em determinadas situações, em determinados pontos. E o que eu tenho observado é que tem pessoas que elas não são curadas na sua interioridade, no seu coração, nas suas emoções e até consequentemente na sua vida física, porque há muitas doenças físicas que são de origem emocional, por que não dizer a maioria delas. Muitas pessoas não são curadas porque elas sempre estão culpando alguém pela situação da sua vida. Há filhos que culpam os pais pela situação que estão vivendo há anos. Mas o detalhe é o seguinte: eles culpam os pais que já morreram. Os pais já estão mortos e enterrados, e filhos ainda estão culpando seus pais por causa das suas doenças, das suas enfermidades. Há esposas que culpam seus maridos. Detalhe: maridos que já morreram. Há pessoas que já se separaram, já não vivem mais juntas, já se divorciaram, mas ainda estão culpando o ex-marido ou a ex-esposa pela sua vida, pela sua situação difícil, pelas suas doenças existenciais do hoje. Mas Jesus não perguntou para aquele homem, a pergunta de Jesus não foi se ele tinha quem o ajudasse. A pergunta de Jesus foi: você quer ser curado? A pergunta de Jesus para você não é se você tem sido ferido ao longo da vida por muitas pessoas. A pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Você quer ser curada? Segunda coisa que aquele homem tinha que fazer: ele tinha que parar de se colocar como vítima pelo fato de não ter sido curado. Versículo de número 7, primeira coisa que ele diz:
não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque. Segundo lugar, quando eu tento entrar, outra pessoa chega antes de mim, isto é, eu nunca tenho chance. Quando chega na minha vez, eu nunca tenho chance. Aquele homem, de certa maneira, ele estava dizendo que ele era uma vítima e por isso ele não conseguia ser curado. Em terceiro lugar, aquele homem precisava crer na palavra liberada por Jesus. Jesus não perguntou para ele se ele tinha quem o ajudasse. Jesus não perguntou para ele se alguém entrava antes dele no tanque. A pergunta de Jesus é: você quer ser curado? Porque se você quer ser curado, é o que Jesus está querendo dizer. Eu quero liberar sobre você uma palavra de cura. Olha o que Jesus diz, versículo 8: levante, pegue o seu leito e ande. Aleluia! Levante, pegue o seu leito e ande. Esta é a palavra liberada de Jesus sobre a vida daquele homem. E esta mesma palavra Ele está liberando, aleluia, através desta mensagem para você que está nos assistindo agora. Jesus não está perguntando se você tem quem ajuda ou se essa sua doença é culpa de alguém. Ele não está perguntando se você nunca tem chance, se você nunca tem uma oportunidade. Não foi isso que Ele perguntou. Ele perguntou se você quer ser curado, porque se você quer, Ele está liberando uma palavra sobre a tua vida agora, dizendo: se você quer ser curado, levante, pare de ficar prostrado, pare de ficar sentado, pare de ficar aí dentro de uma masmorra existencial, espiritual, num calabouço, vamos assim dizer, de traumas, um calabouço de ansiedade, um calabouço de ressentimento. Levanta! Tome a tua cama, tome o teu leito, tome essa situação, pegue nas mãos em nome de Jesus. Pegue essa situação que caracteriza a sua imobilidade, que caracteriza essa falta de iniciativa, que caracteriza essa... Pegue ela, levanta e anda, porque novas coisas de Deus estão acontecendo na sua vida em nome de Jesus. É hora de caminharmos, queridos, é hora de andarmos, é hora de continuarmos marchando. Eu recebo a autoridade do nome de Jesus para liberar essa palavra sobre a tua vida nesta noite, em nome de Jesus, e dizer para você que este coronavírus, que essa situação de pandemia não será um fator paralisante, determinador para a sua vida. Essa pandemia foi apenas uma pausa para você rever alguns conceitos, para receber esta palavra, mas a ordem de Jesus para você, neste momento, para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para os próximos dias, para os próximos meses, para os próximos anos, é: levante, tome essa situação e anda. Palavra de Deus liberada sobre você nesta noite é essa, glória ao nome de Jesus. Outra coisa que aquele homem tinha que começar a fazer para ser curado, era começar a se enxergar como uma pessoa sã. Durante praticamente 40 anos, ele se enxergava como uma pessoa doente. Tudo que ele via à sua volta era doença. Todas as pessoas que o cercavam eram doentes, como ele ou pior do que ele. Mas quando Jesus libera aquela palavra sobre ele, algo muda. Quando Jesus libera aquela palavra sobre ele, a sua mentalidade muda, sua maneira de enxergar-se a si mesmo muda. Olha o que diz o versículo de número 9: imediatamente o homem se viu curado, e pegando o leito começou a andar. Ele se viu curado. Pela primeira vez em 38 anos, ele não se viu mais como um doente, ele se viu como curado. Até aquele dia, todas as vezes que ele olhava no espelho, se é que ele tinha, ele via uma pessoa doente, paralítica, limitada, vítima. Ninguém ajuda, ninguém me joga lá no tanque, ninguém tem compaixão, ninguém me ama, ninguém... Mas aquele dia, a partir daquele dia, ele começa a se ver como uma pessoa sã.
Se ele tivesse espelho, a partir daquele dia, ele ia olhar e dizer: eu fui curado, eu fui restaurado, eu fui transformado, eu fui renovado. Aleluia, aleluia. Eu quero que todos os dias, quando você olhar para o espelho, você se veja como uma pessoa curada, abençoada, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Bem, agora que ele foi curado, agora que ele foi restaurado, depois de mais de 40 anos, o que ele precisava fazer? Viver um estilo de vida de uma pessoa curada. O que significa que agora tudo aquilo que fazia parte da sua vida de doente já não faria parte, já não ia fazer parte do atual momento dele. Ele teria que abandonar aquele estilo de vida de doente e começar a viver o estilo de vida de uma pessoa sã. E este tem sido um dos principais desafios. Tem pessoas que elas não querem ser curadas, porque já se acostumaram a viver como doentes. E ao serem curadas, terão que ter novos hábitos, novas responsabilidades, novos sonhos, novos projetos, um estilo de vida novo. Ele não poderia mais viver como um paralítico, ele teria que viver como uma pessoa sã. Olha o que diz o versículo de número 14. Mais tarde Jesus encontrou aquele homem no templo e lhe disse: olhe, você foi curado. E já que você está curado, não peques mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Isto é, se você está curado, viva como uma pessoa sã, como uma pessoa curada. Receba essa palavra no seu coração, na sua vida, na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. Receba a restauração de Deus, a cura de Deus. Jesus não tocou naquele homem. Pelo menos o texto não diz que ele tocou. Ele apenas liberou a sua palavra, aleluia, e o curou. Receba a palavra de Deus, receba a palavra curadora de Deus sobre a tua vida, no nome maravilhoso de Jesus Cristo. Amém.